Se quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em grupo. Promovido sob a forma de cursos temáticos e atividades de complementação universitária, o projeto Repórter do Futuro apresenta alternativas de autodesenvolvimento para estudantes da graduação que desejam aprofundar seus conhecimentos na reportagem. Criado pela Uboré em dezembro de 1994, o Repórter do Futuro já contribuiu com a formação de milhares de jovens, hoje grandes profissionais que atuam em diferentes frentes da comunicação e do jornalismo. Foi uma grande autodescoberta ter tido contato com o Sergião e com a Ana Luísa, porque eu me lembro que eu era muito jovem, acho que eu não estava no quarto ano da faculdade, acho que eu estava no terceiro ano da faculdade. E eu me lembro que eu já fazia estágio na Vejinha na época, mas eu me lembro que o profissionalismo, a seriedade e, ao mesmo tempo, a acolhida que o Sérgio e a Ana Luísa deram foi uma coisa impressionante. Assim. Ao mesmo tempo que eles tratavam a gente, davam oportunidade para a gente estar em contato com pessoas interessantíssimas e com assuntos interessantíssimos, eram assuntos também tratados de modo profissional. Não era patronizing, como dizem os ingleses, não era alguma coisa que assim, vamos dar uma facilitada para eles. Não, era levado muito a sério. Foi muito importante para a minha formação, não só esse módulo, a Uboré, de maneira geral, e eu também fiz o módulo Repórter do Futuro, Descobrir São Paulo, Descobrir esse repórter, e também tinha a questão das políticas públicas, né? Então, tanto os temas quanto a forma, né, de investigar e de pensar criticamente sobre a abordagem da imprensa, eu carrego comigo até hoje, em todos os trabalhos que eu já fiz, em tudo que eu já desenvolvi. Inclusive, agora, nesse meu trabalho atual, pensando dados, pensando transparência, a gente também discute, por exemplo, a questão da violência urbana, né? Com que tipo de informação que a gente precisa, que tipo de pergunta que a gente tem que fazer. E é isso, diria que me marcou profundamente. Olá, eu sou Andressa Pelanda, eu fiz o curso da Uboré com a CICV já há bastante anos atrás, e hoje eu sou coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, eu mudei um pouco de área, né, do jornalismo, eu fui trabalhar no terceiro setor com incidência política em políticas públicas e monitoramento dos direitos humanos, e eu penso que o curso foi um dos cliques que me deram para trabalhar com direitos humanos. Eu lembro como foi desafiador para mim, eu era só um estudante do segundo ano da faculdade, e é engraçado, né, porque você tem 19 ou 20 anos e nessa época você acha que você sabe um monte de coisa já, porque, né, afinal você lembra daquilo que você era antes, quando tinha 15, 14 anos, e lá, então, eu achava que eu sabia muita coisa, mas aí, vendo hoje, eu vejo o quanto eu aprendi nesse curso, primeiro, fazer entrevistas, me relacionar com outras pessoas que tinham o mesmo interesse que eu, e eu vendo como aquilo era importante, né? Porque depois viraram pessoas que, algumas delas, eu tenho contato até hoje, e se não tenho um contato direto, eu vejo elas por aí fazendo coisas super interessantes e tal. Para a realização dos cursos, a Uboré faz parcerias com instituições que acreditam na importância dessa proposta. Com as entidades parceiras são estabelecidos o cronograma, o conteúdo da atividade com vistas à abordagem de temáticas relevantes e o estímulo ao processo de aprendizado dos futuros profissionais da comunicação. As atividades são realizadas sempre em dias, horários e períodos que não colidam com a grade dos cursos de jornalismo. Foi feito um acordo, um convênio de parceria com a Câmara e a Uboré. Quem cuida desse convênio é a Escola do Parlamento e, através dele, a gente propõe um mergulho na alma da cidade. Os estudantes vêm até aqui, é um espaço importante, porque é aqui que acontecem as discussões sobre o futuro da nossa cidade, sobre o futuro do povo da nossa cidade. Então, na verdade, trazer os estudantes para dentro da Câmara, trabalhar nessa parceria, é fundamental para a formação dos futuros repórteres. A cobertura começou em 2010, quando a gente, na Abrage, teve a ideia de eternizar o que era discutido nesse congresso. Então, em vez de a gente fazer uma ata, uma coisa burocrática e registrar, a gente pensou em fazer uma cobertura jornalística de cada painel e publicar isso
num site especial. Na época a gente inclusive publicava os textos no próprio site da Abrage depois. Era uma maneira de as pessoas também encontrarem as informações das palestras de que elas tinham participado. E aí isso foi crescendo com o entusiasmo do Serjão e o reconhecimento da Abrage, que era uma ação importante. Isso foi crescendo, desde 2010 isso nunca parou. E eu fico muito feliz de vir aqui hoje ver essa sala de redação nova, bem maior que a outra, bem mais cheia que antes e muito mais bonita também, mais iluminada. E com novos rostos, né? Gente que eu não conheço, mas ver que o projeto continua, isso é muito legal. Nestes mais de 30 anos, o Repórter do Futuro desenvolveu uma metodologia própria nos seus diversos cursos modulados, de prática reflexiva, que consiste em palestras e conferências de imprensa, seguidas de entrevistas coletivas, exercício da escrita e, por fim, produção de uma peça jornalística, com acompanhamento e orientação dos jornalistas coordenadores dos cursos. Ao final, coloca-se sempre o desafio para que essa produção jornalística, seja ela impressa, radiofônica, televisiva ou multimídia, consiga veiculação nos mais variados meios de comunicação. Assim, tem me chamado a atenção nessa exibição, que nós chamamos de Feira de Amostras, né? É a delicadeza dessa garotada, a delicadeza desses repórteres do futuro, desde já, como a gente gosta de chamar, com as fontes, com os ambientes, o cuidado para fugir de estereótipos, de preconceitos e tudo mais. Isso chamou muita atenção. Matérias feitas em favelas, em comunidades, procurando ângulos de imagens cheios de dignidade, um trato cheio de respeito com as pessoas, matérias no âmbito da diversidade, matérias falando de questões importantes do clima, uma matéria muito interessante aí sobre os entregadores de encomendas. Eu acho que eles se permitiram, de fato, cumprir com o que esse módulo promete no seu título. Se permitiram descobrir uma cidade e, nesse processo de descobrir São Paulo, descobriram-se repórteres, né? Desde 2022, fruto da colaboração entre a Rede Câmara São Paulo e a Alboré, o projeto conta com um espaço regular na programação da TV Câmara, o programa Repórter do Futuro. Neste espaço, os jovens repórteres têm a oportunidade de exibir os trabalhos produzidos sobre a cidade de São Paulo, além de conversar sobre o processo de produção e os bastidores da notícia. Reservado para ser um marco na memória de São Paulo. Um memorial para lembrar a força e a resistência da democracia. No Repórter do Futuro de hoje, você vai conhecer mais sobre a Praça Memorial Vladimir Herzog, um ponto de referência e de resistência no centro aqui da cidade de São Paulo. Oi, meu nome é Natália Baron, eu sou estudante da FMU e hoje eu estou me formando no 16º módulo do curso Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. E eu quero dizer que, assim, gente, venham. Independente se você está no primeiro ou no último semestre da faculdade, aqui a pluralidade de realidades, com pautas incríveis, com oportunidades de conexão e de troca constante. É uma oportunidade que nenhuma faculdade, nenhuma graduação vai te dar. Então, ano que vem tem de novo e ano que vem vocês têm que se inscrever.